Basicamente, o que a gente tem que lembrar é que segmento ele vai ser uma área sem onda, né? Sem onda. E o intervalo ele vai ser um intervalo com onda. Um intervalo que começa dentro de uma onda, no caso, quando começou uma onda, e ele vai pegar o início da outra onda. Ou seja, ele inclui uma onda e um segmento. Pois bem, vamos falar agora sobre as ondas do ECG, ou seja, um dos conteúdos mais importantes. E entender a mecânica dessa porcaria. O que acontece? A gente já vai ter um eletrodo positivo, e aí, enquanto ele tá positivo, ele vai ter uma deflexão positiva. Ou seja, vai pra cima, ó, o ECG indo pra cima. Tá vendo que o eletrodo positivo, ele tá com uma carga positiva? Ele tá felizão, porque ele quer positivo mesmo. Não é o contrário, né? Normalmente a parte elétrica fica feliz quando tem um negativo, né? Porque daí eles se atraem. Nesse caso, não. E aí, o que acontece? A gente vai ter uma deflexão positiva, que é pra cima. Pra cima. Não é flexão de braço, é deflexão, tá? No ECG é deflexão. Basicamente, o que ele marca é a despolarização, né? Carga positiva, em direção ao eletrodo positivo. Não tem mistério aqui. Se é positivo e tá vindo positivo, obviamente isso aqui é uma despolarização. Porque repolarização tornaria o quê? Negativo. E aí, há uma rede de efluxo, né? Lembra do Ré, lá, do nosso macete? Agora, enquanto o positivo tava bem felizão ali, o nosso eletrodo positivo tava feliz que só tinha carga positiva, ele percebe umas ondas de efluxo, né? Olha só quem tá chegando perto. Cargas negativas. E aí, o que é? O que antes era mais ou menos positivo, agora ele vai fazer uma deflexão negativa. Ou seja, ele vai para baixo. Agora, a gente vai ter o eletrodo na posição mais central. Ou seja, quando ele tem cargas positivas circundando ele, ele vai fazer uma deflexão para cima, como ele fazia sempre. Quando tem cargas negativas se aproximando, ele vai fazer uma deflexão para baixo, como ele fez anteriormente. E assim progressivamente, olha aqui. Aqui tem mais negativo, tá mais negativo que esse aqui, porque aqui a gente ainda tinha uma carga positiva. Logo, ele foi mais para baixo ainda. E aqui a gente tem uma parte... Por que ele foi para cima aqui? Ah, tá. Ok. Ele tava na linha da beleza, só que daí ele atingiu o máximo que ele pode atingir. E aí ele voltou pro limiar dele. No caso, supostamente ele estava num limiar. E aí, como ele não consegue mais ir para baixo, de tão negativo que tá, ele volta, não necessariamente subiu, né? Não que não necessariamente ficou positivo, ele só volta pro limiar. Outra coisa interessante de se falar é o que é uma onda difásica ou bifásica, que são sinônimos, né? Mas é seguido de uma deflexão positiva, seguida de uma deflexão negativa, ou seja, eu subo, eu desço, eu subo e volto no limiar. Brincadeira, mas isso é supostamente uma questão difásica ou bifásica. Mas por que vai ser difásica? Qual é a parte que é difásica? É supostamente essa subida, né? Isso que é difásica. Porque subiu 2 vezes. Embora aqui ele tenha subido por uma consequência de ter atingido o máximo de negativo que consegue. Na verdade, não sei se é exatamente isso que acontece, mas enfim, não é que ele tenha ficado positivo. Pois bem, agora a gente tem a repolarização. Antes a gente tava falando de quem? De despolarização. Tem diferença? Tem diferença. Qual que é a maior diferença? Eu vou ter meu eletrodo positivo aqui. Só que ele com carga negativa, ao invés de descer, de fazer uma deflexão para baixo, ele sobe. Olha aqui, ó. Tá vendo que ele tá subindo? Pois então, é o contrário. Nesse caso aqui, ó, positivo com positivo, desce. Positivo, positivo, desce. Isso é na repolarização.
Basicamente, positivo dá ré, né? Repolariza, ele desce, descer, no sentido de ré, nada a ver. Mas enfim, é como se tu fosse, em vez de tu andar reto, tu volta pra trás. Não sei se faz sentido, mas enfim. Aí, olha só, negativo sobe, positivo desce, e aí quando tá no meio faz o quê? Sobe e desce, pensa comigo. E aí, como aconteceu lá na despolarização, na repolarização acontece um negócio muito parecido. Que daí tá de boa na lagoa, né? Subindo, subindo. Pode dizer, ó, tá negativo aqui. Tá negativo, tá negativo. Aí ele, bum, bateu a cabeça na parede. O que que ele faz? Ele cai. Então ele precisa cair e volta pra linha de base dele. É assim que acontece. Ele sobe, 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 bate a cabeça e desce. E daí, no caso lá em cima, ele desceu, 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 desceu demais. Pisou no prego e tirou o pé do chão, entendeu? Assim que funciona. A grande diferença entre uma polarização e uma repolarização é que a gente não tem cargas externas, no caso positivo aqui, negativo, sei lá, enfim, tanto faz, ninguém liga. Não tem essa diferença de cargas externas, a gente só vai ter dentro da célula, por isso que inverte, entendeu? Se tivesse cargas em volta, seria diferente. Olha aqui, tá vendo que tem um monte de cargas positivas ou negativas do lado de fora? Tipo aqui, quando a deflexão é positiva, positivo é por fora, né? Por dentro é negativo. No caso, é a mesma coisa, porque na repolarização, se por dentro é negativo, vai subir, vai ter uma deflexão positiva. Ó, que nem aqui nesse primeiro exemplo, a gente tem as cargas negativas, né? Ocorre uma deflexão positiva porque é dentro da célula. Aí pensando no seguinte, aqui eu estava na linha de base, eu tive uma carga positiva, né? Anteriormente. Portanto, eu tive uma deflexão para baixo, acabei ficando negativo e tive uma deflexão para cima. Continua negativo, 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 atinjo o meu limiar, o máximo de negativo que eu posso alcançar e caio para baixo, né? Eu dou uma cabeçada lá em cima para cair para baixo. E aí eu volto para minha linha de base. Bom, agora vamos falar sobre essas questões, esses eletrodos no coração propriamente dito, né? Porque é isso que interessa pra gente. Basicamente, a gente vai ter a despolarização se movendo em direção do eletrodo positivo e aí vamos ter uma deflexão positiva. Logo, a gente tem um eletrodo aqui, outro aqui, outro aqui. Esse aqui tá mais no ápice pulmonar, enquanto esse aqui já tá no ventrículo direito e esse aqui tá no ventrículo esquerdo. Só que a despolarização, ela tá acontecendo pra lá, né? Por isso que tá a seta apontando, ela tá acontecendo pra cá. Logo, a gente vai ter uma deflexão positiva, seguida de uma deflexão negativa. Aqui, para que ela chegue pra lá, ela obviamente vai ter que interagir com esse eletrodo aqui. Uma despolarização, a gente vai ter a carga positiva, dando uma deflexão para cima. Quando o eletrodo ele se afasta, a gente vai ter uma deflexão negativa, vai bater o pé, né, no chão, em cima de um prego, vai pisar no prego, e aí ele vai tirar ligeirão e vai voltar para a linha de base. Já aqui o negócio começa negativo e ele bate o pé no chão e coloca para cima e entra para a linha de base. Aí, como é que a gente consegue ver que a gente tem dois momentos positivos, entre aspas, né? A gente tem uma questão de onda bifásica ou difásica, né? Mas a gente não vai ter apenas duas formas de enxergar, ou então três, como a gente conseguiu ver ali naquela... Três derivações, né? Aqui a gente percebe três derivações, só que elas não são três derivações. Temos, na verdade, 12 maneiras diferentes de ver esse coração, porque ele é um órgão tridimensional, então a gente precisa ver o máximo possível. Tá, mas como é que funcionam essas derivações e como é que elas são chamadas? A gente vai ter
6 derivações no plano frontal e 6 derivações no plano horizontal. A titulação delas são as precordiais e as outras são as derivações padrão. E também 3 aumentadas, que são as derivações de membro. Nesse exemplo aqui a gente vai ter a V1, a V2, literalmente até V6, são derivações precordiais do plano horizontal. É um exemplo. Isso aqui é uma derivação dos membros, ou seja, ela é frontal. Bom, para entender como funcionam essas 12 maneiras de ver o coração, a primeira coisa que a gente tem que entender é esse círculo, que é basicamente aquele círculo lá do sem seno, com sono, sem sono, que tem lá enfim, em matemática, né? Basicamente isso aqui é 90, né? Pensa comigo, isso aqui é um ângulo de 90 graus, se fosse pensar. Então, esse aqui vai ser 90 positivo e aqui pra cima 90 negativo. Mais 90 são 180. A gente vai ter cargas elétricas, forças elétricas circulando de para baixo para cima e também para a esquerda e para a direita. Ou seja, todas as direções possíveis, irmãos, sem distinção. Agora a gente vai falar do plano frontal. Quais são as derivadas? Ela é relacionada justamente com esse círculo. Nesse caso aqui, a gente vai ter os eletrodos positivos e negativos posicionados nos membros. Seja braço, né? Braço, seja perna. E isso vão ser 6 poses diferentes. Mas por enquanto vamos trabalhar com essas poses que estão aqui. O que a gente entende como 0 grau? Né? 0 grau, tu quer ver o 0 grau do coração? Você coloca um eletrodo positivo no membro esquerdo e no membro direito tu coloca um eletrodo negativo. Se você quer ver uma angulação de 60 graus, vai ser diferente. No braço direito vai ser negativo e na perna esquerda você vai ter um eletrodo positivo. Agora, se tu quer pegar um ângulo de 120 positivo, vai ser o contrário. Vai ser o contrário do 60, né? Porque são mais 60. Então, vai ser o eletrodo negativo no braço esquerdo e na perna direita a gente vai ter o eletrodo positivo. Em 0 grau, a gente tem a derivação 1, 60 é a 2 e a 120 é a derivação 3. Pensando nisso, eu fiz uma tabela bem chula, né? Pelo amor de Santo Cristo. Mas ninguém liga. A 0 grau a gente vai ter no braço esquerdo e na perna direita. Não, mas não faz sentido isso aqui. Não tem perna nesse caso. Agora sim, irmãos, corrigimos um empecilho. Braço braço direito e braço esquerdo, 0 grau. Em 60 a gente vai ter braço esquerdo e perna direita. Aqui a gente vai ter... Errei de novo, irmãos. Não. Tá. Braço direito e perna esquerda. Aqui, perna direita e braço esquerdo. Essas aqui, elas são tituladas como derivações padrão, né? E agora nós vamos para as derivações aumentadas, que daí a gente vai ter menos 30, menos 50 e mais 90. Nessas derivações aumentadas, a gente vai ter um único eletrodo, que vai ser positivo, enquanto os outros vão ser negativo. E aí a posição vai variar infinitamente, dependendo da situação. Aqui a gente vai ter o menos 30 graus, ele vai ser o AVL, L vem de left, ou seja, esquerda, que é aqui. Aqui a gente vai ter o AVR, que é the right, que vai estar em menos 50 graus, né? A observação vai ser menos 50 graus e vai estar justamente na direita. Enquanto vamos ter o AVF, que vem de foot ou feet, ou seja, de pé ou pés, que vai estar justamente apontado para os pés, ou seja, 90 graus.
Como é que eu sei? E aonde que vão os eletrodos negativos, já que são dois? Pode ser do lado contrário, por exemplo, nesse caso o AVL, the left. E aqui vão ser aqui em cima, né? E aqui a gente tem uma imagem de como fica cada local, né? Por exemplo, a gente vai ter as três derivações aumentadas, enquanto temos as três derivações padrão. Quais são as padrão? É 0, 60 e 120. São positivos. Ah, Evelyn, mas na derivação aumentada a gente vai ter aqui, ó, o mais 90. Sim, nesse caso a gente tem um positivo no meio. Literalmente no meio, que é 90. Mas o restante é negativo, menos 150 e menos 30. E aí, o que a gente pode pensar para decorar para a prova é que aqui do AVL, que é menos 30, para 0 a gente precisa somar mais 30. Do menos 150 para 180, a gente precisa somar mais 30. No caso ali, eu subtrair, né? Pera. É que na verdade é soma, mas na verdade no caso não é. Tem que ser menos 150, menos 30 para que dê o 180. E ainda vai dar negativo, né? Só que como é para baixo dessa linha aqui, ele se torna positivo. E o esquema continua com 30 e 30, né? Aqui, ó, mais 30, a gente fica com 90. 90 mais 30, a gente fica com 120. Então, dá para pensar por esse lado. Os positivos, no geral, exceto 90, vão ser derivações padrões. E o AVF, o AVL e o AVR, eles são negativos, exceto o AVF. E daí são as derivações aumentadas. Aí também tem essa tabelinha aqui, que tu pode usar também, né, para decorar o trem. Por exemplo, aqui a gente vai ter as derivações inferiores, que justamente elas estão mais assim, para baixo, apontada para baixo, que são 60, 120 e 90. 30, 30, 30. A única diferença é que a 2 e a 3, elas pertencem às padrões, né? Enquanto a AVF, que é a 90, ela é uma aumentada. Aí, de laterais esquerdas, a gente vai ter 90 e menos 30. E uma só, uma derivação do lado direito, que é a AVR, que é menos 50. A AVL é menos 30 e a AVR menos 150. E agora nós vamos para as precordiais, que são do plano horizontal. Ela é uma derivação que vai ter relação com um nódo sinusal lá, né? No fluxo elétrico ele vem assim, né? Ele passa primeiro na 1, aí vai passar para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, e assim progressivamente. Aí já acabou, né? Não tem mais outra derivação. E dentro desses 6 eletrodos, né? Porque cada um... Isso aqui é um eletrodo, esse aqui é outro, esse aqui é outro. São eletrodos. A gente também tem ou mais 4 ou 3 eletrodos que vão estar em membros. Tipo, ou não. Vai ter que ter pelo menos 2 nos membros superiores e pelo menos 2 nos membros inferiores. Agora, aonde que é posicionado cada eletrodo, que é um grande mistério, tô brincando. Na verdade, esse aqui ele vai ser no quarto espaço intercostal ou então na linha mamilar, né? Pensa no mamilo aqui, mamilo. Aqui seria um eletrodo. Só que o que acontece? A gente não pode usar isso como padrão toda vez, porque tem pessoas com as tetas lá embaixo, né? E aí fica difícil de achar certinho o quarto espaço intercostal para que o eletro de fato seja efetivo. O V2 ele vai ser no lado contrário, enquanto o V1 vai ser no lado direito, a gente vai ter o V2 no lado esquerdo, externo, mas quase na borda dele, né? O V3 vai ser entre o V1 e o V2, isso não faz sentido, mas é sobre isso, até porque o V3 tá aqui. Pra mim, entre é tipo assim, tô aqui
E aí eu tô entre o verde. Se eu não me engano, o V3, isso era na época do técnico de enfermagem, não usem como padrão. Era assim, ó, pegava a mamica, né, da pessoa, e aí tu projetava aqui, pra baixo. Aí tu colocava, ah não, essa é do quarto, que vai ser na linha médio-clavicular. Isso, na linha médio-clavicular, então vai ser o quarto, não é da mamica nada. O da mamica é esse daí. Só que daí o 3, ele fica entre o V2 e o V4. Não isso aí, não é V1 não. Não é possível que seja V1. Ai, gente, enfim. O V4 vai ser no quarto espaço intercostal, na linha médio-clavicular, né, na metade da clavícula. A V5 é V4 e V6. Literalmente isso. E a V6 vai ser na linha axilar média. Então, projeta esse aqui V6 na linha axilar média. O V4 na linha médio clavicular e no quinto espaço intercostal. O V2 tu coloca no quarto espaço intercostal do lado esquerdo do externo, o V1 do lado direito no quarto espaço intercostal e o V3 e o V5 tu joga no meio. Quais são as áreas que essas derivações então elas captam? Aqui a V1 vai captar o ventrículo direito, o V2 e o V3 é o septo septo. A gente vai ter o V4 o ápice do ventrículo esquerdo, V5 e V6 a lateral do ventrículo esquerdo. Isso aqui é a tal de uma tabela, interessante saber, derivações e grupos. Aqui a gente vai ter o V2, o V3 e o V4 como projeção anterior. O V1, o VL, o V5 e V6. O V1 é 0 grau, até eu acho que tá projetado aqui em cima do V6. Na imagem, né? Não é bem isso que acontece. Mas enfim. E o VL, que se eu não me engano o VL é menos 30, né? Essa lateral esquerda, enquanto o 2, o 3 e o VF, o AVF, que é menos 150, o V2 é V2 uma ova, né? O 2 e o 3. O 60 e o 120, respectivamente, são inferiores, né? Eles estariam aqui. E o AVR que é aqui em cima, o menos 150, com o V1, ele seria o ventrículo direito. Os vetores ou eletrodos, eles vão detectar o fluxo médio de cargas em qualquer momento e também eles têm relação com o ângulo, né? O fluxo médio no ângulo dessas cargas. Aqui, 3 derivações diferentes que a onda P vai percorrer. É a AVR, que é essa dali lá em cima de menos 150 graus. Vai formar essa derivação aqui, né? Justamente porque ela logo parte do pressuposto já de despolarização. Em despolarização são cargas positivas. Portanto, aqui elas são captadas, né, com uma deflexão para cima e depois uma deflexão para baixo, na derivação 1. Na derivação 3, a gente vai ter uma questão bífida, não é bífida, bicôncava, sei lá, aquela de bifásica. Descobriu o que é? Esse aqui é bifásica, né, que tem 2 fases. Além da derivação 3, ela se apresentar bifásica, a gente também tem a derivação V1 como bifásica. A V6, ela assume uma formação parecida com a derivação 1, né? Que é justamente a despolarização atrial, mas em diferentes pontos, captado por diferentes eletrodos. Quando a deflexão ela se aproxima, a gente tem uma deflexão positiva, e quando ela se afasta, a gente tem uma deflexão negativa. Por isso que forma essa função, porque ela chega aqui,
a carga positiva ela se aproxima, dando uma deflexão positiva, e logo depois disso ela já sai, né, dando uma deflexão negativa. E aí a gente volta para a linha de base, por isso que se torna bifásica. Aqui não, aqui é ou ela chega, entendeu? Depois ela volta para a linha de base como uma consequência de ter dado uma cabeçada no teto. Aí a gente tem os intervalos e os segmentos. O intervalo PR ele vai durar mais ou menos 12 segundos a 20 segundos. E é justamente o início da despolarização ventricular. E aí, no caso, o finalzinho é o início da despolarização atrial até a despolarização ventricular. E o segmento é o final com o início. E agora a onda Q, que é a despolarização septal, né, do septo ali. O vetor de fluxo corrente vai apontar da esquerda para a direita, e qualquer derivação que seja despolarização se afastando irá registrar uma deflexão negativa. Se afasta, a gente tem uma negativa, e se aproxima, a gente tem uma positiva. Cargas positivas se afastando, deflexão para cima, positivas e ficando negativo para baixo. Quais vão captar isso? Justamente as esquerdas, as laterais esquerdas. Especificamente a 1, a VL, a V5 e a V6. Aí como a onda R, na verdade, ela tem uma amplitude muito elevada, justamente o complexo QRS ele vai ter essa característica. As ondas despolarizantes se aproximando são deflexões positivas e se afastando são deflexões negativas. Normalmente, quem vai captar a parte de afastamento é a AVR e a de aproximação é a 1, a 2 e a AVF, F de fundo. E isso é perceptível aqui no desenho, né? Porque todos eles estão para cima, com exceção da AVR. Agora pensando no plano horizontal, que vão ser a progressão das ondas R até a V1 e V6. Basicamente a V1 é esse desenho louco aqui das ideias. Ele vai começar bifásico, tanto que a gente mostrou lá que essas próximas aqui de um plano reto, né, de 90 graus, elas acabam sendo bifásicas. A V3 ela vai pegar um plano quase que de 60 graus ali no ápice, né, no coração. Então ele acaba formando mais ou menos aquele desenho que a gente costuma ver. Só que isso aqui é só ventrículo, não é a onda P. A P não deveria estar aqui. As ondas T, que são a repolarização do ventrículo. O endocárdio ele vai repolarizar mais lento do que o epicárdio. O epicárdio é essa camada mais externa do coração, enquanto o endocárdio ele é uma camada mais íntima, né? E existem eletrodos que vão registrar uma deflexão positiva durante a repolarização e positiva durante a repolarização, ou seja, em momentos inversos. As ondas T de repolarização ventricular, então elas podem ser positivas e negativas. De positiva a gente vai ter o plano frontal, AV1, AV2 e AVF, e plano frontal AVR. E a gente tem aqui um exemplo de plano horizontal da onda T de V1 e V6. A gente consegue perceber que ambos são inferiores, não, mas que apresentam uma configuração inversa, né? Enquanto a onda T ela tá apontada para baixo em V1, em V6 ela vai estar apontada para cima. E aqui tem algumas das derivações desse negócio de ser Paranauê. Agora, definindo o eixo do coração, ele tem que estar entre 0 e 90 graus, mas a maioria se encontra em 60 graus. Se passar disso aqui, a gente tem problema, tá? E se passar para cá, também vamos ter problemas.
Como é que eu verifico se está no local certo? Eu vou pegar a AVF, que é de 90 graus, e a derivação 1, que é de 0 graus. E eu vou ver se o nosso QRS ele vai ser positivo. Aqui a gente consegue perceber que tá positivo ambos, né? Ou seja, a gente tem sim a questão do eixo correto. As deflexões da derivação A1 e AF aceitas são essas três aqui. Ou seja, tem que ser para cima, mas pode ser bastante ou pouquinho. Até pode ser bifásico ou não. Ou a derivação AF pode ser bifásico ou nenhuma ser bifásico, mas positivo. Esse é o indicado, né? Que o 1 seja positivo, o 2 também, o 3 também. O 1 também, o 2 e o 3. Só que em diferentes quantidades, né? E aí, como eu vou saber o que é desvio e o que não é desviado? Por exemplo, aqui a gente tem uma derivação para baixo e uma derivação para cima. Primeiro que tem que ser ambas para cima, né? E nesse caso aqui ela seria o quê? Bifásica. Aqui a gente tem uma derivação para cima e uma derivação para baixo, já não é. Ambas para baixo, super desviado. Aqui para baixo para cima, para cima para cima, para cima para baixo, para baixo para baixo. Enfim. Esse aqui é uma colinha para os tipos de desvio. O A1 ele vai ser um desvio, né? Desvio para o eixo da esquerda. Se for para cima e o AF foi para baixo, a gente tem um desvio para a esquerda. O A1 e o AVF ambos para cima, estamos no eixo normal. Aqui, ó, se ambos estiverem para baixo, tanto o A1 e o AF, a gente já tá com um desvio extremo para a direita. A1, AF e AVF e no caso da derivação 1, a gente vai ter um para baixo e outro para cima, com um desvio de eixo para a direita. Como que eu sei qual que é o para baixo para cima? A gente pega o complexo QRS. Sempre vou olhar Q, a derivação 1 e a AVF. Aqui ele tá para cima, mas aqui ele tá para baixo.